Alteza Imperial e Real Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Dr. Adolfo Lindeberg, demais membros da mesa, os meus irmãos congregados marianos aqui presentes, senhores e senhoras, salve Maria. Salve Maria. Me foi dada a incumbência de falar sobre um menino que terminou a sua carreira neste mundo aos 11 anos de idade, com uma alma de gigante. São Francisco Marto, São Francisco de Fátima. Então, a minha conferência pretende ser uma espécie de radiografia da alma dele, o quanto me foi concedido perscrutar a alma desse menino. E uma coisa que me chamou a atenção é que uma situação na qual ele deixa transparecer o seu grau, a sua altura espiritual, o grau de graça no qual vivia, o quanto ele estava adiantado na vida espiritual. Quando interpelado lá por uns peregrinos curiosos, duas senhoras, que lhe fazem perguntas, os pastorinhos constantemente, vocês sabem, eram assediados e cercados por peregrinos, que queriam saber tudo, com 1000 solicitações, 1000 pedidos, muitas indagações. Eles procuravam fugir desse tipo de coisa, sobretudo São Francisco Marto. Mas, quando numa ocasião não teve como escapar, uma senhora lhe perguntou, aquilo que se pergunta às crianças, não é? O que você quer ser quando você crescer? O que você pretende ser quando crescer? Você quer ser carpinteiro? Ele disse à senhora que o interpelava, eu não quero ser carpinteiro. Então médico. Vai ser médico então? Não, eu não quero ser médico. Padre. Você vai ser padre com certeza. Não, eu não quero ser padre. O quê? Você não gostaria de dizer missa, ouvir confissão, rezar na igreja? Não, senhora, eu não quero ser padre. O que você quer ser? Não quero ser nada. Você não quer ser nada? Não. Eu quero morrer e ir para o céu. A resposta, ela é de uma simplicidade e de uma profundidade inacreditáveis. Por quê? O que na boca de Francisco Marto se expressou com estas palavras, não quero nada, quero morrer e ir para o céu, na boca nos lábios de Santa Teresa d'Ávila, seria só Deus, basta. Nos lábios de São Francisco seria meu Deus e meu tudo. Ora, o que é esta resposta que o menino dá? Ele denuncia esta rápida passagem que ele fez pelas 3 vias da vida espiritual. A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. São as 3 vias pelas quais Deus faz os santos. E normalmente, chegada à última via, o santo está completamente desprendido do mundo e da própria vida. Numa situação, no estado parecido com aquele a respeito do qual o apóstolo São Paulo fala nas Escrituras. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Mas o estupendo, o maravilhoso, é que essa altura espiritual agora aparece para nós, se dá para nós, se apresenta para nós, num menino de 11 anos de idade que não ia à escola. Que não ia à escola. O que nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, durante o curso de muitos anos e de muitas décadas, fez com a alma de Teresa d'Ávila e de São João da Cruz, com São Francisco Marto, fez em 2 anos. Ele é um místico, ele é um contemplativo. Os senhores compreenderam? Então, o que nos interessa, não adianta procurar grandes eventos, e depois tanto das aparições do anjo em 1916, como das aparições de Nossa Senhora em 1917, só os que estão mais próximos dele, como a prima e a irmã, Lúcia e Jacinta, e os familiares, é que se dão conta dessa transformação maravilhosa e extraordinária na vida dele. Para todos os efeitos, ele é um menino simples, do interior de Portugal, da Serra da Aire, que não chama, a única distinção é o fato de dizerem que ele viu Nossa Senhora. E os senhores sabem que um dos sinais evidentes de santidade é a ocultação da mesma. Pode-se suspeitar desta santidade buliçosa e barulhenta, esta que quer aparecer, que faz questão de reverência e incenso. A santidade verdadeira e grande, ela é humilde, ela é oculta. Então procurei descobrir quais foram, enfim, as causas que fizeram esse menino chegar a essa altura, a essa distinção, a esse grau de comunhão e de intimidade com Nosso Senhor e com Nossa Senhora. Ele é um místico, ele é um contemplativo. Francisco, eles, como o doutor Adolfo Lindenberg já mencionou, ele é o primeiro a, de alguma forma, encarnar e realizar as mensagens, a viver intensamente as súplicas e os pedidos da Virgem Maria. E os senhores sabem, pelo que nos foi contado, durante as aparições, ele estava privado de ouvir e de falar com a Virgem. Lúcia via, ouvia, falava. Jacinta via e ouvia, não falava. Francisco só via, não ouvia e nem falava. Então, de certo modo, ele recebeu esta graça de um modo precário. Ele não estava nas mesmas condições que as duas meninas, que a Lúcia e a Jacinta. Mas isso não foi nenhum impedimento para que, diante delas, ele avançasse rapidamente. Lúcia, nas memórias, faz referência a esse fato, porque no carnaval de 1918,
ela foi, a Lúcia, ela foi escalada para preparar a festa de carnaval, o baile de carnaval. Os conhecidos e os amigos incumbiram a Lúcia de preparar o baile de carnaval. E qual foi o problema da Lúcia? Ela não soube o quê? Ela não conseguiu negar. Lúcia não conseguiu se desvencilhar desse compromisso. Eram muitos amigos, conhecidos e parentes. Era uma festa tradicional, ia acontecer na casa de uma família tradicional, ligada à família dela, todos cobrando que ela ajudasse a organizar e que ela dançasse, porque era muito boa de dança. E ela estava empenhada, constrangida, mas empenhada. Francisco a dissuadiu. Ele está acima dela, espiritualmente corre à frente dela. É ele que vai cobrar da Lúcia a coerência, vai lhe fazer a memória destas coisas. Vamos ver se eu encontro aqui nas minhas anotações. Aqui. Costumava um grupo de rapazes e moças encontrar-se em determinado lugar, levando azeite, pão e carne, para assim festejarem e dançarem até alta noite no carnaval. José Carreira e sua esposa ofereceram a casa para essa brincadeira, que prometia ser a melhor do ano. Começaram a chegar as moças de Moita, de Fátima, de Silva dos Currais, Lomba, Pederneira, Cura da Pera, Casa Velha, de toda parte da Serra d'Aire. Lúcia diz: eu recusei a princípio, mas levada por uma condescendência covarde, aceitei diante dos pedidos insistentes. A consciência de Lúcia não estava em paz e ela contou aos primos. O olhar profundo dos olhos negros de Francisco, o olhar profundo dos olhos negros de Francisco tornou-se cada vez mais severo, e disse ele: então tu voltas a essas brincadeiras e divertimentos? Esqueceste a promessa de não tomar parte nessas coisas? Diz ela: eu não quero ir, mas não vês como não param de pedir-me? Eu não sei o que fazer. Não sabes o que fazer, Lúcia? Toda a gente sabe que Nossa Senhora te apareceu. Dize somente que por causa disso prometeste não dançar mais e que não vais. Depois poderemos fugir durante esses dias para a Gruta do Cabeço e ninguém nos encontrará. E no dia da festa foram os três para a cova da Iria rezar o terço. Muito bem. Os senhores sabem que houve um transporte místico em duas ocasiões. Quando da aparição do anjo nos Valinhos e depois quando da primeira aparição de Nossa Senhora, a 13 de maio em Fátima. Os meninos foram como que levados ao céu. Algo parecido na Escritura se deu com Pedro, Tiago e João por ocasião da transfiguração do Senhor no monte. Como que um raio do céu, da luz celeste,
da beatitude celeste tocou os apóstolos. Algo parecido tocou os meninos, as crianças, tanto nos valinhos, quando da aparição do anjo, e depois, quando da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. Ainda que estivessem envolvidos na mesma luz e no mesmo fenômeno místico, as graças se distinguiram para eles. A de Francisco foi a seguinte: ele recebeu o dom de participar da paixão de Jesus. Ele teve como que a alma marcada pela dor e pelo sofrimento do coração de Jesus. Isso vai determinar toda a vida espiritual dele. Aqueles 2 anos sequentes, aqueles 2 anos que se seguem à aparição, serão marcados por esta espiritualidade do sofrimento. Francisco sente como sua a dor do abandono de Jesus, a dor da paixão de Jesus, e quer consolá-lo. Quer consolá-lo. Lúcia e Jacinta se dedicam, espiritualmente falando, aos sacrifícios, prioritariamente aqueles sacrifícios para converter os pecadores. Mas a prioridade de Francisco é consolar Jesus, é consolar Nosso Senhor. Ele não sente tanto o problema, não lhe aflige tanto o problema o problema dos pecadores que se perdem, como o sofrimento que os pecadores impingem a Nosso Senhor. E essa é a sua vocação espiritual, é essa a sua santidade. Quem é Francisco nos valinhos? Quem é Francisco que foge para a serra, se esconde na serra? Quem é Francisco embaixo de árvores e atrás de muros? É Jesus no Getsemane. Nosso Senhor como que prolonga nele a sua agonia de alma, que foi um dom dado a muitos místicos. Muitos místicos fizeram esta experiência da agonia do Senhor. Francisco de Assis foi um, Padre Pio de Petrolcina outro, Santa Catarina de Sena. São Francisco participa daquela dor imensa, daquele oceano de dor de Nosso Senhor no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. É essa a sua oração. Por isso, ele não se afasta somente dos parentes e dos amigos, ele se afasta também das meninas. Não imaginem os senhores que depois das aparições os 3 estavam sempre juntos. Não estavam. Ele sempre se adiantava. Ele sempre se escondia, se enclausurava, se ocultava. Ele diz a respeito disso: certo dia, depois da escola, as meninas perderam o Francisco de vista. Vocês se recordam como ele sabia que logo ia partir? Não queria ir à escola. Ele disse: eu vou morrer logo. Por que vou à escola? Para que vou aprender a ler? Ele acompanhava as meninas e ficava na capela do Santíssimo da paróquia, onde se entretinha com Jesus Eucarístico, ao qual ele se referia como Jesus escondido. Ele esperava as meninas irem para a escola e voltarem da escola. E dizia a elas: quando vocês voltarem, passem aqui,
eu vou estar aqui orando, rezando. E assim era. Certo dia, depois da escola, as meninas o perderam de vista na serra. Encontraram-no muito tempo depois, prostrado no chão. E a prostração, que é essa forma extremada de oração quando se toca com o rosto na terra, é que foi a oração de Jesus no Getsemane. No Getsemane, Nosso Senhor está prostrado, ou seja, tem o rosto no chão. O rosto no chão. Francisco está prostrado, imóvel, atrás de um muro de pedras. A Lúcia pergunta: por que não vieste rezar conosco? Disse ele: prefiro rezar sozinho, pensar e consolar Nosso Senhor. Ele está muito triste. Mais tarde, Francisco exclamava: nós estávamos a arder naquela luz que é Deus e não nos queimávamos. Como é Deus? Não se pode dizer. Isto sim, a gente não pode dizer. Lúcia perguntou, numa ocasião: Francisco, gostas mais de consolar Nosso Senhor ou de converter pecadores e salvar as almas do inferno? Ela não avaliava o sentido profundamente teológico desta pergunta. Francisco respondeu: eu gosto mais de consolar Nosso Senhor. Não te lembras mais de como Nossa Senhora ficou triste o mês passado, quando disse que não ofendêssemos mais a Nosso Senhor, que já estava tão triste com tantos pecados? Quero consolar Nosso Senhor primeiro e depois converter os pecadores para que não o ofendam mais. Certo dia estava demorando tanto que Jacinta pensou que tivesse se perdido. Francisco, chamava, ninguém respondia. Descobriram-no finalmente imóvel, atrás de um monte de pedras, prostrado, orando. Mas ele não respondeu. Ficou espantado quando as meninas o sacudiram. Levantou-se finalmente, mas parecia não saber onde estava. Explicou que ficara rezando a oração do anjo e tinha depois pensado muito e ficara assim esquecido. E Lúcia perguntou: e você não ouviste Jacinta chamando por ti? E eu? Não ouvi nada. Estava em êxtase. Santo Agostinho, ele define a contemplação, esse tipo de contemplação. Nas palavras do grande doutor, a contemplação é uma santa embriaguez que afasta a alma da caducidade das coisas temporais e que tem por princípio a luz eterna da sabedoria. É um arrojo ao céu, na direção do céu. Por isso eu não hesito em dizer, meus senhores e minhas senhoras, que Francisco, ele como que realiza, desculpe, eu não tenho outra expressão, vou usar, eu sei que teologicamente não é adequado, mas de modo como que hipostático, as mensagens da Virgem.
ele vive, ele se torna, ele se transforma nas mensagens. Ele personifica a mensagem. E é esse um detalhe que nos escapa. Porque algo tão humilde, tão discreto, que parece não ter importância diante de um fenômeno como aquele do sol, que consideramos sem sombra de dúvida uma assinatura de Deus, e de fato foi, nas aparições e nas mensagens. O grande fenômeno solar, o grande milagre do sol foi, mas do que as mensagens podem efetivamente fazer com uma alma que se abre a elas, Francisco aqui tem a vanguarda, está na vanguarda, está na fronteira, está na frente. Para que servem, ao fim e ao cabo, as coisas que Nossa Senhora disse e fez em Fátima? Serve para fazer santos? Para fazer santos. Francisco é a prova disso. É a prova disso. Isso, infelizmente, não é devidamente acentuado, não se vê esta preocupação de perceber que tudo aquilo que a Virgem pede, promete, profetiza, se cumpre nele. Se patenteia nesse menino. Depois que ele viu o anjo, ele abandonou as brincadeiras de criança e, tendo recebido a comunhão das mãos do anjo, não dormiu naquela noite. Ele disse: eu sabia que Deus permanecia em mim, mas não sabia como era. E prostrado por terra, como fizera o anjo, ficava longo tempo em adoração. No sermão da missa, da beatificação dos pastorinhos, o Papa João Paulo II faz referência a isso. Ele faz referência a isso. Foi assim que os pastorinhos se tornaram santos depressa. Uma mulher que acolhera a Jacinta em Lisboa, ao ouvir conselhos tão bons e acertados da pequena menina, perguntou quem lhe os ensinara. Foi Nossa Senhora, respondeu ela. E o Papa diz: entregando-se com total generosidade à direção de tão boa mestra, Jacinta e Francisco subiram em pouco tempo aos cumes da perfeição. Homilia do Papa João Paulo II, na cerimônia de beatificação dos veneráveis Francisco e Jacinta, 13 de maio de 2000. Isso não deveria ser novidade para os devotos da Virgem Maria, porque São Luís Maria de Montfort já diz isso no Tratado da Verdadeira Devoção, quando diz: se avança mais em pouco tempo de submissão e dependência de Maria, que durante anos inteiros de iniciativas pessoais apoiados apenas em si mesmos. Francisco não põe, ele é uma criança, um menino, ainda na flor da sua inocência. Ele se deixa embevecer, se deixa como que levar por completo por tudo o que viu e pelo que ouviu. E se torna assim o que acreditou. Quem é São Francisco? É aquele que acreditou no que viu. Ele acreditou no que ele viu.
Outro detalhe, filhos, que eu gostaria que não pode passar despercebido é o modo generoso como os meninos, as crianças se dedicam a penitências, mortificações. O senhor sabe muito bem, foi uma nota distintiva dos meninos, as mortificações. A mortificação, a penitência é um capítulo da vida cristã e da vida espiritual muito difícil para os ouvidos modernos, os senhores sabem bem. Nós que desde o berço fomos educados para o bem-estar, para o conforto. Temos dificuldade enorme de entender, aceitar o valor daquilo que nos mortifica, daquilo que de algum modo contraria nossos gostos. E, no entanto, nada fortalece mais o amor a Deus do que a mortificação. Nada atesta com maior segurança o nosso amor a Deus do que essa disposição de abraçar de modo voluntário as austeridades devidas para a emenda da vida. Senhores, o objeto que nós amamos e que nós contemplamos, Jesus, é um objeto de dor e sofrimento. O profeta Jeremias diz que o Messias, o Cristo, seria saturado de opróbrios e dores. Santo Agostinho diz que cada um se torna o que ama. Contemplamos, e agora nos aproximamos dos dias em que vamos na liturgia da Mãe Igreja celebrar passo a passo as dores que consumaram e consumiram nosso Senhor Jesus Cristo. O objeto da nossa devoção é um objeto doloroso, é o Cristo mortificado, torturado, crucificado. E, no entanto, não somos parecidos com Ele. Somos de uma habilidade inacreditável para escapar de qualquer coisa que ameace nosso bem-estar, nosso conforto, nossa segurança. No entanto, senhores, isto é uma regra da vida espiritual. Existem, grosso modo, duas categorias de penitências: as ativas e as passivas. As ativas dependem de nós, são aquelas iniciativas próprias, em vista da emenda de vida, das quais lançamos mão para regular nosso trato com as criaturas, para colocar o trato que temos com as criaturas dentro do que é justo. As penitências ativas. As passivas são aquelas que Deus escolhe. E que não pergunta se queremos, se aceita, não negocia. Normalmente Deus não negocia as penitências passivas, Ele as envia. É certo, eu não temo aqui cometer nenhum erro, que todos nós devemos estar neste exato momento sob o influxo de uma ou mais penitências
passivas. Que são extraordinariamente eficazes, porque vêm da providência e da sabedoria divina. Portanto, na justa medida da nossa necessidade. Por que não aproveitamos? Porque a condição para aproveitar bem as penitências passivas é o hábito das ativas. Aquele que se habitua no exercício voluntário da mortificação, não tem depois nenhuma dificuldade de aceitar da parte de Deus, seja lá o que for. Como não temos o hábito, infelizmente não entra, é difícil colocar no rol das devoções dos devotos modernos, não é? O capítulo salutar das penitências voluntárias ou ativas, quando Deus decide mandar as penitências involuntárias ou passivas, aproveitamos mal. Como é que estes meninos, de modo particular Francisco, suportaram o que suportaram? Como aguentaram aquilo? Meu Deus de misericórdia! Os pais, os senhores sabem bem que os pais do Francisco e da Jacinta não tiveram maior dificuldade com os meninos de aceitar, mas a vida da Lúcia virou um inferno. Eles sofreram da parte dos parentes, eles sofreram da parte dos conhecidos, dos vizinhos, eles sofreram da parte das autoridades políticas, eles sofreram da parte das autoridades da igreja. Foram sequestrados, foram torturados, os senhores sabem bem. Qual era o segredo deles? Aquela corda desfiada que eles levaram na cintura e que Francisco tirou só antes de o quê? Morrer. Entregou para Lúcia. Sem o hábito generoso das penitências voluntárias, diz o grande padre Frederick William Faber, sem o hábito generoso das penitências voluntárias, dificilmente havemos de adquirir esse espírito interior de penitência e, portanto, não havemos de tirar o proveito das provações involuntárias que Deus nos envia. Eu faço questão de narrar a morte do menino. Me perdoem se eu me emocionar. Aqui. Noite do dia 3 de abril de 1919. Tia Olímpia entrou no quarto para mandar Lúcia embora. Então, disse ela: adeus, Francisco. Até o céu. Até logo. Lúcia saiu chorando. O Francisco ficou tranquilo durante a noite toda, pensando em Jesus, escondido. Ele havia comungado naquele dia, sua última comunhão. Tinha sede, mas não podia beber nem leite, o leite que a mãe lhe oferecia. Conseguiu engolir apenas algumas gotas de água. Ele disse à mãe: estou bem, não me dê mais nada.
De repente chamou: olha, mãe, que luz tão linda junto da porta. Agora não vejo mais. Ao amanhecer, pediu a bênção e perdão à mãe por qualquer mágoa que lhe tivesse causado durante a vida. Lá pelas 10 horas, expirou, quase imperceptivelmente. Um sorriso celestial entreabria-lhe os lábios, quando Lúcia e Jacinta vieram vê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.